Bom dia. Hoje falaremos sobre chuva ácida. Abordaremos alguns tópicos para nos guiar durante o vídeo. Falaremos sobre as causas e consequências da chuva ácida e as condições ambientais que possibilitaram a vida na Terra. Então, para começarmos, o que é chuva ácida? Em um conceito geral, a chuva ácida é um fenômeno que ocorre quando óxidos de enxofre e nitrogênio reagem com a chuva ácida e geram ácidos que danificam o meio ambiente. As causas da chuva ácida são os óxidos de enxofre, representado pela forma molecular SO2, o óxido de nitrogênio NO2 e o óxido de carbono CO2. Estes óxidos podem reagir com outros produtos químicos e produzir substâncias corrosivas que acabam indo parar na água da chuva. Por exemplo, quando o SO2 reage com a chuva, forma-se ácido sulfúrico, H2SO4. Quando o NO2 reage com a chuva, forma-se ácido nitroso, HNO3. Lembrando que todas são substâncias compostas, pois apresentam mais de um elemento químico. O SO2, NO2 e CO2 são substâncias gasosas. H2SO4 e HNO3 viram uma substância líquida. A reação entre SO2 e H2O formam H2SO4, o ácido sulfúrico. Quando o ácido sulfúrico reage com algo, ele libera calor, ou seja, é uma reação exotérmica. A reação entre NO2 e H2O formam HNO3, ácido nítrico. Esta reação possui uma liberação de calor, é uma reação exotérmica. A reação entre H2O e CO2 formam H2CO3, que é o ácido carbônico. Esta reação possui um ganho de calor e é uma reação endotérmica. As fontes do óxido de enxofre, nitrogênio e carbono podem ser tanto naturais quanto antrópicas. Podemos citar as atividades vulcânicas que emitem gases de enxofre, o carvão queimado nas usinas de energia gera o CO2 e os veículos por exaustão que geram óxido de enxofre e nitrogênio. Bom, como falado anteriormente, a acidez que a chuva mostra não é a melhor coisa do mundo, pois traz danos e consequências no nosso meio ambiente. Dentre diversos exemplos, temos danos às plantas e árvores e destruições da vegetação no geral, e a acidificação dos solos por causa da grande acidez da chuva. Degradação de monumentos, pois a maioria é constituído de mármore, CaCO3, e pedra-sabão, Na2CO3. Tanto o carbonato de cálcio quanto o carbonato de sódio são sais que reagem com os principais ácidos da chuva. Bom, agora iremos falar sobre as condições ambientais que possibilitaram a vida na Terra. Antes de tudo, vamos entender como surgiu a Terra. A teoria mais aceita pela sociedade é a teoria do Big Bang, anunciada por Georges Lemaitre e George Gamow. Segundo eles, o universo surgiu há bilhões de anos e está em constante expansão, e que um dia ele esteve concentrado em um único ponto, até que houve uma grande explosão que criou o universo. Ela apoia-se, em parte, na teoria da relatividade de Albert Einstein e nos estudos do astrônomo Edwin Hubble. Eles demonstraram que o universo não é estático e se encontra em constante expansão, ou seja, as galáxias estão se afastando umas das outras. E foi assim que surgiu o que chamamos de Terra primitiva. Ao longo da formação do planeta, a temperatura era muito estável, tendo épocas que a temperatura foi muito elevada devido a atividades vulcânicas. Embora não se saiba exatamente a composição química da atmosfera primitiva, acreditava-se inicialmente que ela era formada principalmente por metano, CH4, amônia, NH3, gás hidrogênio, H2 e vapor d'água, H2O, com pouquíssimo gás oxigênio, O2. Após o surgimento da atmosfera, acredita-se que a Terra passou por um processo de resfriamento, que ajudou no acúmulo de água na Terra. A Terra estaria então em uma temperatura muito baixa, cerca de 18 graus Celsius negativos
ou então 255,15 Kelvin, o que levaria à extinção de muitas espécies. Então, o efeito estufa e a temperatura foi extremamente necessário, pois retinham calor e formou-se uma barreira de gás, que também fornecia calor. Este fato é muito importante porque permite que as formas de vida de hoje sobrevivam. Portanto, traz benefícios para a Terra, pois cria condições para a existência de vida. A origem da vida através da evolução química. Segundo essa hipótese, associações entre moléculas geraram agrupamentos cada vez mais complexos até que promoveu o surgimento da vida. Componentes da atmosfera primitiva, vapor d'água, amônia, hidrogênio e metano, reagiam com descargas elétricas, raios, radiação proveniente principalmente do Sol e atividades vulcânicas, fazendo surgir moléculas orgânicas que se aglomeravam em forma de coacervados. No interior desses coacervados ocorriam diversas reações químicas, que foram os tornando os mais complexos e estáveis. A teoria da evolução química admite que a vida é resultado da combinação de compostos inorgânicos que se combinaram e formaram algumas moléculas orgânicas, tais como aminoácidos, bases nitrogenadas e ácidos graxos. As moléculas orgânicas foram então se combinando, até que surgiram as primeiras partículas com algum tipo de metabolismo. Então, como eram as primeiras células? Elas tinham estrutura e funcionamento simples, sendo formadas por uma membrana plasmática delimitando um citoplasma, aonde estavam as moléculas de ácidos nucleicos. Estas são denominadas células procariotas. Atualmente existem organismos descendentes dessas primeiras células. São as bactérias e as algas azuis ou cianobactérias. A partir dos procariontes anaeróbicos ancestrais, teriam derivado outros organismos com estruturas celulares mais complexas. Os eucariontes, que apresentam as células chamadas eucariotas. Falando agora sobre abiogênese e biogênese. No início, muitas pessoas acreditavam que uma vida podia ser gerada a partir de uma matéria inanimada. Um exemplo de uma das crenças das pessoas que acreditavam na abiogênese é que lixos ou latas poderiam dar origem a um rato. Hoje é possível entender o pensamento deles, pois naquela época não se tinha muitos recursos tecnológicos e nem o conhecimento de células, gametas e muito menos de mecanismos evolutivos e genéticos. Todas as ideias tinham origem de observações do dia a dia. Após algum tempo, surgiu uma teoria chamada de biogênese, que contrapôs a ideia da abiogênese. Segundo essa ideia da abiogênese, todos os seres vivos são originados de outros seres vivos que já existem. Ou seja, um rato não pode ser originado de um lixo ou lata. Ele pode ser originado apenas de outro rato. Os dois estudos que explicam a biogênese que mais marcaram foram criados por Francisco Redi e Pasteur. O estudo de Redi, basicamente, ele colocou o pedaço de carne dentro de um frasco fechado e outro pedaço de carne em um frasco aberto. Depois de um tempo, ele percebeu que no frasco que estava aberto começaram a surgir larvas e no frasco que estava fechado não surgiu nenhum outro tipo de vida. Redi percebeu a presença de moscas no frasco aberto e então deduziu que as larvas fossem alguma fase da vida daquele animal e que não se originavam da carne. O estudo de Pasteur ele foi feito a partir de um caldo nutritivo em um frasco de vidro com pescoço de cisne, e esse caldo foi fervido para que todos os micro-organismos morressem. Após um tempo, Pasteur percebeu que não houve presença de nenhum tipo de vida dentro do frasco e então decidiu quebrar o gargalo para ver se podia aparecer algum tipo de micro-organismo. E sim, após a quebra do gargalo, houve a proliferação de micro-organismos. Com tudo isso, deduzia-se que no ar havia a presença de micro-organismos que, em contato com o líquido, desenvolviam-se. Após todas essas pesquisas, a teoria da abiogênese caiu em descrédito e a biogênese foi aceita pelos cientistas.